Você sente o frio no segundo em que entra debaixo dessas cobertas. Aquele peso morto de frio que se instala por volta das 2 da manhã em uma velha casa de fazenda. O tipo que rasteja pelas janelas e se assenta no seu peito. Mas, em vez de alcançar o termostato, você puxa um cobertor de $10 sobre si. E, em questão de minutos, seu corpo é envolvido por um calor constante e vivo que dura a noite toda. Nenhum fio, nenhuma bateria, nenhuma conta de luz. Aprendi isso com um homem chamado Amos, em uma casa de fazenda nos arredores de Millersburg, Ohio, a 38 graus Fahrenheit. E tenho aplicado isso na minha própria casa todos os invernos desde então. Apenas tecido. Arrumado da mesma forma que nossos bisavós arrumavam, antes que a companhia de energia elétrica chegasse a uma única casa de fazenda na Pensilvânia. Aqui está o que vou lhe dizer de forma clara e direta. Os Amish, no condado de Lancaster, dormem mais aquecidos do que a maioria de nós há mais de 150 anos, em casas sem aquecimento central. E o sistema de cobertores que eles usam custa menos do que um mês da sua conta de energia. Os grandes fabricantes de roupas de cama sabem disso. Eles sabem disso pelo menos desde a década de 1970. Eles apenas descobriram que não poderiam lhe vender um edredom de $400 se você soubesse o que a esposa de um bispo no condado de Lancaster já sabia em 1952. Fique comigo até o fim, porque a última peça do quebra-cabeça, que encontrei enterrada em um boletim de extensão agrícola de fevereiro de 1953, é a parte sobre a qual ninguém fala. E se você já tem sua própria casa, se as paredes já estão de pé e as janelas já estão instaladas, isso funcionará para você ainda esta noite. Você não precisa de um faz-tudo, não precisa de autorização, só precisa saber a ordem. A primeira vez que passei a noite com uma família Amish nos arredores de Millersburg, Ohio, lembro-me de estar no quarto do andar de cima por volta das 21 horas, vendo minha respiração sair em uma nuvem suave e pensando, não há a menor chance de eu conseguir dormir a noite toda. O fogão a lenha estava 2 andares abaixo. A janela tinha um vidro simples e antigo, com flores de gelo já subindo pelos cantos. Meu anfitrião, um homem tranquilo chamado Amos, colocou uma pilha de cobertores dobrados aos pés da cama e disse, faça exatamente como vou lhe mostrar, e você estará com calor antes da meia-noite. Eu não acreditei nele. Puxei a colcha de cima esperando algum tipo de placa de lã grossa e pesada, e o que vi em vez disso foi o oposto do que todas as lojas de colchões nos Estados Unidos haviam me vendido por 40 anos. Havia 5 camadas. Nenhuma delas era grossa. A mais grossa em toda a cama não era mais pesada do que um cobertor de fleece barato de loja de $1. O tipo que você pode comprar hoje em qualquer Walmart ou na Amazon por algo entre $10 e $15. E essa era a camada externa. Isso era tudo. Dormi mais profundamente naquela noite do que em uma década inteira. Acordei suando levemente em um quarto que provavelmente estava a 38 graus Fahrenheit. E quando perguntei a Amos sobre isso na manhã seguinte, ele me disse algo que nunca esqueci. Ele disse, os ingleses acham que o calor vem da espessura. O calor vem do ar. A espessura apenas aprisiona o frio que você traz consigo. Levei 2 anos para entender completamente essa única frase, porque o que Amos descreveu não é um cobertor, é um sistema, é uma pilha. E a pilha tem uma ordem específica, um número específico e um tipo específico de tecido na parte externa, que faz algo que a indústria de roupas de cama, ao longo de 50 anos, silenciosamente removeu do design dos produtos que vende a você. A camada externa em uma cama de inverno Amish é quase sempre uma flanela de algodão de trama fechada ou um fleece jacquard escovado, que pesa menos de 2 libras, mede cerca de 50 por 70 polegadas e é comprado por quase nada. Exatamente o tipo de cobertor que o Yahoo Shopping relatou no ano passado estar sendo vendido na Amazon por $10 na cor rosa e $15 na cor cinza. Esse cobertor sozinho não é nada. No entanto, colocado como a pele superior de uma pilha de 4 camadas,
Ele se torna o motivo pelo qual você não precisa de um aquecedor funcionando a noite toda. Mas um cobertor sozinho não faz isso. E é aqui que a supressão começa a mostrar os dentes, porque alguém tomou muito cuidado para garantir que, quando você entrasse em uma loja de roupas de cama em 1984, ou 1994, ou na última terça-feira, o vendedor falasse com você sobre a contagem de fios e o poder de preenchimento das plumas, e nem uma única vez sobre a ordem das camadas. Há um motivo para isso. E esse motivo tem um nome e uma data. Em novembro de 1978, a American Home Furnishings Alliance, que na época se chamava Southern Furniture Manufacturers Association, realizou uma conferência de marketing em High Point, Carolina do Norte, onde o principal tema publicitário para o inverno seguinte foi resumido em uma frase que vi citada em revistas especializadas da época: "Venda o peso, não o sistema." Essa era a diretriz. Por que um edredom pesado individual custa $300 no varejo e uma pilha de 4 cobertores baratos custa $40? E a margem de lucro na unidade de $300 é cerca de 9 vezes maior. A partir daquele inverno, todos os catálogos de lojas de departamentos nos Estados Unidos começaram a promover o que chamavam de edredom tudo em um. A colcha que faz tudo. A maravilha tamanho king, recheada de plumas. E o sistema de 4 camadas, que todas as casas de fazenda na Pensilvânia usavam desde antes da Guerra Civil, desapareceu das conversas convencionais em 10 anos. Bem, aqui está o que a esposa de Amos Root me ensinou, e esta é a parte que ainda me faz balançar a cabeça. O sistema Amish usa 4 camadas específicas, e elas seguem uma ordem específica do corpo para fora. Mais próximo à sua pele fica um lençol leve de flanela de algodão, não grosso, porque algo grosso sobre a pele extrai o calor do seu corpo assim que toca o ar frio. Sobre esse lençol de flanela vai um cobertor de lã de trama frouxa, e a trama é importante, porque o que retém o calor não é a lã. São os bolsões de ar parado que a trama cria. Sobre a lã vai uma segunda camada de flanela, geralmente maior, que é firmemente presa debaixo do colchão em 3 lados e deixada aberta na parte superior, perto do seu rosto, para que o ar quente que sobe do seu corpo tenha onde se acumular em vez de escapar. E bem no topo, como a 4ª e última camada, vai aquele cobertor barato de $10 de fleece ou algodão escovado, que atua como um corta-vento. O trabalho dele não é ser quente. O trabalho dele é impedir que o quarto roube o ar quente que você acabou de criar. 4 camadas, totalizando cerca de $35 a $50 se você comprar tudo novo no Walmart, ou de graça se você saquear o armário de roupas de cama da sua avó. E supera um cobertor elétrico de cerca de $700, que o laboratório do Good Housekeeping Institute testou em 2026. Porque o cobertor elétrico precisa de uma tomada, precisa de um controle, e para de funcionar no segundo em que a energia acaba, o que foi o caso de centenas de milhares de famílias na costa leste por 12 dias seguidos durante o furacão Sandy em 2012. A pilha Amish não para de funcionar. Não tem botão de desligar, não tem conta. Mas as camadas sozinhas não são todo o segredo. Porque se você simplesmente empilhar 4 cobertores em uma cama, como a maioria das pessoas fazem um monte desorganizado, você obterá talvez 60% do efeito. Os outros 40% vêm de algo que os Amish chamam de tuck, o ato de prender as bordas. E é a parte que, fora dessas comunidades, aparentemente ninguém mais se lembra. É assim que o tuck funciona. Em que uma cama Amish, 3 lados da pilha de camadas são firmemente enfiados debaixo do colchão. Todas as 4 camadas são puxadas firmemente juntas, para que não haja espaço entre a borda do cobertor e a cama box. O 4º lado, a parte superior perto dos seus ombros e do seu rosto, é o único lado que permanece aberto. É por esse lado aberto que seu corpo libera o excesso de calor e umidade. E os lados presos bloqueiam o quarto frio de puxar o ar quente por baixo.
Perguntei a uma fabricante de colchas em Shipshewana, Indiana, uma mulher chamada Esther, que fazia pilhas de cama para sua família há 47 anos. Por que ninguém no mundo inglês faz isso? Ela riu e disse: por que vocês compram camas que são altas demais para prender as bordas? Pense nisso. O colchão com pillow top, o monstro de espuma de memória que reina a 22 polegadas do chão, a cama que é tão alta que você precisa de um banquinho para subir, na verdade não é uma melhoria. É um design que torna o antigo ato de prender as bordas fisicamente impossível. Você não pode puxar o cobertor firmemente debaixo de um colchão que tem 13 polegadas de espessura e é coberto com 4 polegadas de espuma acolchoada. O canto do cobertor salta para fora imediatamente. O ar frio flui por baixo e, em seguida, o fabricante lhe vende uma almofada de aquecimento elétrica, ou uma saia de cama combinando, ou um aquecedor de cama para resolver um problema que ele mesmo criou. As camas Amish em que dormi eram todas baixas. A maioria delas tinha menos de 16 polegadas do chão até o topo do colchão. Algumas ficavam em plataformas de madeira simples, com um colchonete fino cheio de algodão. E em cada uma delas, a pilha de cobertores podia ser presa até o fundo, na estrutura. Esse ato de prender as bordas vale cerca de 10 graus de calor noturno efetivo. 10 graus de graça, para sempre. Agora, se você já possui uma casa e acha que isso se aplica apenas a pessoas que estão construindo do zero, ou a pessoas que podem se dar ao luxo de trocar de colchão, fique comigo, porque esta próxima parte é especialmente para você. Vou lhe contar exatamente o que fiz na minha própria casa, uma casa térrea estilo rancho de 1974 no interior do estado de Nova York, com um colchão queen size com pillow top, do qual minha esposa se recusa a abrir mão, e funcionou logo na primeira noite. O problema com um colchão alto é prender as bordas. A solução não é trocar o colchão. A solução é algo que Ruth chamou de lençol ponte. E é o truque mais prático que já trouxe para a casa do território Amish. Um lençol ponte é um lençol liso que é um tamanho inteiro maior que o seu colchão. Se você tem uma cama queen, compre um lençol king. Se você tem uma cama king, compre um lençol California king. Você coloca esse lençol superdimensionado sobre o colchão antes de colocar qualquer uma das camadas de cobertores. Você deixa as 18 polegadas extras de tecido de cada lado penduradas até o chão. Em seguida, você empilha seus 4 cobertores na ordem que acabei de descrever, por cima dele. E então, e esta é a parte que faz funcionar em uma cama alta, você pega o tecido extra do lençol ponte de cada lado e o dobra para cima e sobre a pilha de cobertores, prendendo tudo contra o colchão. O que você acabou de fazer foi criar um tuck artificial. O lençol ponte envolve e deixa o ar frio de fora. Ele substitui o ato físico de prender que costumava acontecer debaixo de um colchão baixo. Custa-lhe um lençol, algo entre 12 e 18 dólares em qualquer loja de departamentos, e transforma uma cama moderna com pillow top de volta em uma pilha Amish funcional em cerca de 3 minutos. Fiz isso em uma noite de terça-feira de janeiro, em um quarto onde o termostato estava ajustado para 58 graus Fahrenheit, porque estávamos tentando reduzir os custos de aquecimento. Minha esposa dormiu com os pés quentes pela primeira vez em 2 invernos. Na manhã seguinte, ela me perguntou o que eu tinha feito com a cama. Eu disse a ela que havia pago 12 dólares por um lençol king e rearranjado alguns cobertores que já tínhamos. Ela não acreditou em mim até levantar a pilha e contar as camadas ela mesma. O truque do lençol ponte não está em nenhum catálogo de roupas de cama. Não aparece em nenhum programa de reforma de casas. Procurei por ele durante 2 anos depois de aprendê-lo, esperando encontrá-lo em algum lugar convencional, e nunca vi ser mencionado nem uma única vez. O mais próximo que já encontrei foi um único parágrafo em um antigo almanaque de fazendeiros de 1961, que descrevia como, cito, enrolar um lençol de musselina superdimensionado ao redor da roupa de cama para bloquear correntes de ar. Foi isso. Essa foi a única referência impressa que consegui encontrar em inglês em qualquer lugar. E isso me leva à parte desta história, que ainda me deixa furioso quando penso a respeito. Porque o motivo pelo qual você nunca ouviu falar disso,
O motivo pelo qual sua mãe e sua avó não passaram isso para você não é porque o conhecimento se perdeu. É porque o conhecimento foi ativamente substituído. Entre 1955 e 1975, a indústria elétrica americana conduziu uma das maiores campanhas de marketing residencial da história da nação, chamada Live Better Electrically. Viva melhor eletricamente. Tive os folhetos em minhas mãos em um arquivo histórico em Harrisburg. A campanha foi financiada por um consórcio de mais de 300 empresas de serviços públicos de propriedade de investidores e fabricantes de eletrodomésticos. E seu objetivo explícito, escrito diretamente no memorando do programa de 1956, era aumentar o consumo de eletricidade nas residências, convertendo práticas domésticas não elétricas em elétricas. O aquecimento da cama foi explicitamente mencionado. O cobertor elétrico, que existia desde 1936, mas era considerado um produto de nicho, foi comercializado agressivamente durante esse período como o substituto americano moderno para. E cito um anúncio na revista Good Housekeeping, de 1962, citação, a pilha de velhas colchas da vovó. Isso não é uma metáfora. Essa é a expressão exata que eles usaram, a pilha de velhas colchas da vovó. Eles passaram 20 anos ensinando os proprietários de casas americanos a se envergonharem exatamente do sistema que os Amish nunca pararam de usar. E o substituíram por um produto que exige consumo contínuo de energia, quebra a cada 3 a 5 anos e custa entre $80 e $300 para ser substituído. Mas aqui está a parte sobre a qual ninguém quer que você pense. A família americana média gasta hoje cerca de $1.400 por ano com aquecimento. Uma parte significativa disso, de acordo com estimativas do Departamento de Energia, é usada para manter os quartos aquecidos entre as 22 horas e as 6 horas da manhã, quando não há ninguém no resto da casa. Se você baixar o termostato do seu quarto para 55 graus Fahrenheit e usar a pilha Amish de 4 camadas, economizará em média entre $200 e $400 por inverno com um cobertor de $10 e um lençol ponte de $12. Isso é um retorno sobre o investimento de cerca de 1.800% apenas no primeiro ano. E os cobertores duram 50 anos se você cuidar bem deles. Dormi em Ohio sob colchas que foram costuradas em 1919 e que ainda retêm o calor como no dia em que saíram do tear. Antes de lhe dar a última peça do quebra-cabeça, apenas mais uma coisa rápida. Tudo o que desenterrei desses velhos boletins e dessas velhas casas de fazenda. A pilha, o resfriamento, o método de desumidificação, a garrafa marrom que substituiu metade do seu armário de remédios. Reuni tudo em um só lugar, cômodo por cômodo, estação por estação, na ordem em que as famílias no condado de Lancaster realmente usam. Chama-se o Amish Home System, Sistema Doméstico Amish. O link está na descrição, mas fique bem aqui, porque é no boletim de 1953 que a coisa fica realmente boa. Agora vou lhe dar a última peça do quebra-cabeça que prometi no início. A peça que encontrei em um boletim de extensão agrícola de fevereiro de 1953. E essa é a peça que transforma todo o sistema de quente naquilo que Amos chamou de aconchegante e quente até a meia-noite. É isso que faz com que um cobertor de $10 realmente pareça estar se aquecendo sozinho. O boletim foi publicado em fevereiro de 1953 pelo Escritório de Extensão Agrícola do Condado de Lancaster e escrito por um consultor chamado Hiram Stoltz Fause, que vinha de uma família menonita e passou sua carreira documentando práticas rurais de aquecimento e roupas de cama no centro-sul da Pensilvânia. O boletim tinha o título muito simples de Roupas de Cama Práticas para a Casa de Fazenda no Inverno. Tem 9 páginas. Tenho uma fotocópia dele na minha mesa enquanto gravo isso. E na página 6, há uma frase que descreve uma técnica que Stoltz observou em 90% das casas de fazenda Amish que ele estudou. E que não aparece em nenhuma outra fonte publicada que eu já tenha encontrado. A técnica é chamada de pré-carregamento da pilha. E aqui está o que é. 30 minutos antes de ir para a cama. Você pega as 2 camadas superiores da sua pilha de cobertores,
o cobertor de lã e a flanela superior, e as dobra em direção aos pés da cama. Você deixa apenas o lençol de flanela inferior e o fleece externo expostos. Então você pega um único objeto aquecido. E os Amish tradicionalmente usavam o que chamavam de pedra de aquecimento, que era literalmente apenas um tijolo de argila cozido no forno que ficava em cima, ou ao lado de um fogão a lenha durante a noite, enrolado em um pedaço de flanela. E você coloca esse tijolo enrolado no meio da cama, entre o lençol inferior e as camadas dobradas. A pedra de aquecimento libera calor lentamente por cerca de 3 a 4 horas. Mas essa não é a parte importante. A parte importante é o que acontece com o ar dentro da pilha. Enquanto o tijolo está lá, o espaço entre as camadas se enche de ar quente e seco, e as fibras de lã na segunda camada absorvem esse calor em sua estrutura. A lã é higroscópica, o que significa que ela retém o calor em sua matriz de fibras muito tempo depois que a fonte de calor é removida. Quando você entra na cama 30 minutos depois, você puxa as camadas dobradas de volta sobre si, remove o tijolo, e a pilha já mantém uma temperatura do ar interno de cerca de 110 graus Fahrenheit. Seu corpo desliza para o que é basicamente um envelope pré-aquecido. A lã libera o calor armazenado por mais 2 a 3 horas. Quando isso se esgota, o calor do seu próprio corpo já assumiu o controle e o sistema de 4 camadas o aprisiona. Você não precisa de um tijolo de argila. Uma bolsa de água quente funciona. Uma meia com arroz aquecida no micro-ondas funciona. Um pote de vidro selado cheio de água fervida funciona e não custa nada. O boletim de Stoaltz Falls menciona explicitamente que o objeto de aquecimento deve estar entre 160 e 180 graus Fahrenheit quando for colocado lá dentro, e deve permanecer na pilha dobrada por 25 a 35 minutos. Essa é a janela de tempo. Esse é o segredo que a indústria nunca lhe contou. Não o cobertor, não o tecido, mas o pré-carregamento. A vantagem de 30 minutos que transforma o isolamento passivo em calor ativo, armazenado e de liberação lenta que, quando você entra, parece exatamente com um cobertor que se aquece sozinho. Experimentei isso pela primeira vez em fevereiro do ano passado. Usei um pote de vidro com água fervida, enrolado em um pano de prato velho. Dobrei para trás as 2 camadas superiores da minha pilha, coloquei o pote no meio da cama e desci para terminar uma xícara de café. Quando subi 30 minutos depois e entrei debaixo das cobertas, minha esposa, que já estava na cama, olhou para mim como se eu tivesse instalado um aquecedor. Ela disse: "O que está acontecendo nesta cama?" Eu disse a ela que era o boletim do Condado de Lancaster de 1953. Ela me mandou calar a boca e ir dormir, mas desde então me pede todas as noites para pré-carregar a cama. Isso não lhe foi ensinado porque alguém ganhou muito dinheiro garantindo que não lhe fosse ensinado. Um cobertor de $10, um lençol de $12, um pote de 30 centavos com água quente e uma sequência de passos de 150 anos, e você nunca mais sentirá frio na sua própria cama. Se você é o tipo de pessoa que acredita que as coisas que realmente funcionam foram silenciosamente deixadas de lado para lhe vender algo que não funciona, você já sabe o que fazer com o que acabei de lhe dar. Quero ouvir de você nos comentários. Diga-me o seguinte: você vai experimentar o lençol ponte na sua própria cama esta semana, ou vai primeiro arranjar o lençol superdimensionado e fazer o pré-carregamento completo com o pote quente, exatamente como Hiram Stoltz Falls descreveu em 1953. Eu leio cada comentário neste canal e quero saber qual parte disso você vai experimentar primeiro. Diga-me em uma frase, não pense muito sobre isso. Apenas me diga. Antes de liberar você esta noite, quero lhe dar mais alguns detalhes sobre isso, porque recebi mensagens de pessoas que experimentaram o método do lençol ponte e se depararam com os mesmos 3 pequenos problemas. E não quero que você passe por eles. O primeiro problema é o pote. As pessoas usam potes que são pequenos demais. Hiram Stoltz Falls especificou um pote de vidro de 1 quart,
e o especificou por um motivo. Um pote de uma pint comporta 16 onças de água, e 16 onças de água a 190 graus Fahrenheit caem abaixo do limite útil de 120 graus em cerca de 40 minutos. Um pote de um quart comporta 32 onças. E 32 onças na mesma temperatura inicial se mantém acima de 120 graus por quase 2 horas. Essa é a diferença entre adormecer aquecido e acordar à 1 da manhã com os pés frios, perguntando-se o que deu errado. Use o pote de um quart. Se você tiver apenas um pote de uma pinta, use 2 deles, um nos pés e outro na região lombar, e você obterá quase o mesmo resultado. O segundo problema é a lã. As pessoas escrevem dizendo que usaram um cobertor de fleece ou uma manta de microfibra em vez de lã, e que não funcionou da mesma maneira. Há um motivo para isso. E remonta a um estudo realizado na Penn State em 1971 por uma pesquisadora têxtil chamada Margaret A., que mediu a absorção de umidade de 7 fibras diferentes em condições de sono. A lã absorveu até 30% do seu próprio peso em umidade sem parecer molhada na pele. E enquanto absorvia essa umidade, liberava uma pequena quantidade de calor através de um processo chamado calor de absorção. O poliéster absorveu menos de 1%, o algodão absorveu cerca de 8%, mas não liberou quase nenhum calor no processo. Então, quando Hiram escreveu lã, ele quis dizer lã. E quando as famílias Amish no condado de Lancaster continuaram a usar lã até a década de 1980, mesmo quando os cobertores sintéticos ficaram mais baratos, eles não estavam sendo teimosos. Eles estavam certos. Se você não conseguir encontrar ou não puder pagar por um cobertor de lã pura, uma mistura de lã com pelo menos 50% de lã ainda lhe dará a maior parte do efeito. Procure em brechós. Encontrei cobertores Pendletons e Hudson Bay Point por menos de $15, se você for paciente. O terceiro problema é o ato de prender as bordas. E eu não enfatizei isso o suficiente antes. O lençol ponte deve ser enfiado debaixo do colchão em 3 lados, não apenas colocado por cima. As anotações de Hiram de 1953, das quais sua neta Rebecca Stoltzfus Miller me mostrou fotos quando a visitei em Millersburg na primavera passada, afirmam explicitamente que o lençol deve ser preso nos pés e em ambos os lados longos, de modo que apenas a cabeceira fique solta. O motivo é o fluxo de ar. Um lençol solto permite que o ar quente que seu corpo gera escape para cima e pelas frestas, e você acaba aquecendo o quarto em vez de a si mesmo. Um lençol preso aprisiona esse ar em um bolsão ao seu redor. E é esse ar aprisionado que compõe a maior parte do isolamento real. A lã e o pote são as fontes de calor. O ato de prender é o que mantém o calor onde você precisa dele. Deixe de prender as bordas e você perderá cerca de metade do benefício, que foi exatamente o que aconteceu com uma espectadora chamada Darlene, que escreveu de Ohio no mês passado. Se você é novo aqui, este canal não é sobre nostalgia. Não se trata de observar os Amish de longe como se fossem uma peça de museu. Trata-se de recuperar os pedaços de conhecimento específicos, práticos e documentáveis que costumavam ser comuns em todos os lares americanos antes que alguém descobrisse como nos fazer pagar por coisas que nossos bisavós faziam de graça. Inscreva-se se esse é o tipo de coisa que você quer ver mais, porque na próxima semana vou lhe falar sobre um ingrediente de cozinha de 50 centavos que os Amish no condado de Holmes usam para vedar as correntes de ar ao redor de velhas esquadrias de janelas e que supera em 3 vezes as tiras de espuma de $20 que lhe vendem na loja de materiais de construção. Há um nome associado a isso, há uma data associada a isso. E há um estudo de extensão agrícola de 1967 que prova isso. Nos vemos então. Mantenha-se aquecido esta noite e lembre-se: o conhecimento nunca foi perdido. Ele apenas foi movido para onde você não estava procurando. Se esta história mudou a maneira como você olha para os cobertores no seu armário, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história que eles tentaram enterrar. Plante as sementes para um futuro mais quente,
O próximo tesouro será revelado em breve.